Estamos aqui mais uma vez e o nosso intuito é transmitir o amor que emana da palavra de Deus ao seu coração. Aquele que nos alcançou também alcança você nesta hora. Estamos aqui com o nosso querido irmão, missionário Marcinho, que Deus te abençoe, meu irmãozão. Deus é contigo. Amém. O Marcinho é uma vida que sonha muito com o Evangelho. Ele sonha que o Evangelho ele pode transformar. Esse sonho é real para aquele que vive Jesus. Temos aqui o nome do projeto que o Marcinho um dia sonhou em seu coração e Deus tem avivado a todos aqueles que têm abraçado juntamente dele este projeto tão maravilhoso. Tem um nome chamado Peregrinos. Inclusive eu trouxe aqui 1 Crônicas 29:15, Marcinho, onde fala sobre esse versículo. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como os nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Para não me alongar, eu queria ouvir do Marcinho, que eu sei que o seu projeto, Marcinho, ele vai além de qualquer instituição. Apesar de que você serve a Deus, né, nessa família, casa de oração, mas o seu projeto, ele é muito maior que isso. Né? Se você alcança uma vida através das mídias sociais, você já cumpre esse propósito, que é alcançar a salvação de uma vida. Então eu queria ouvir de você como você teve esse sonho, né, como você iniciou, né? Você está até com a camisa aí, linda camisa. Lindona. Benção. Então eu quero ouvir o Marcinho aí, tá contigo, querido, a palavra. Então, pastor, esse projeto, ele realmente, eu creio que ele nasceu diretamente do coração do Senhor e pela misericórdia ele colocou isso no meu coração. Benção. Né? Esse projeto, ele vem de 2 anos atrás. Eu ainda não tinha me casado, congregava ainda na congregação do Retiro. E foi quando o Senhor colocou esse projeto no meu coração, só que era algo muito grande. E não tinha como atingir, a princípio, a visão, atingir toda a congregação, todas as congregações da casa de oração, né? E a única coisa que eu fazia era anotar tudo, né? Eu sempre anotei tudo que o Senhor me dava a respeito do Peregrinos, e eu fui fazendo isso durante 2 anos, até que um dia a gente conversou e o Senhor me chamou para a gente fechar junto, né? Nesse novo propósito da casa de oração, de unificação de jovens. Então foi nessa deixa que eu vi eu começar a trabalhar de Deus, né? Na verdade o Senhor já vinha trabalhando, mas foi a confirmação daquilo que Ele já tinha me dado há 2 anos atrás. E pela misericórdia a gente veio aqui para a sede, eu e a Sulamita, e começamos a trabalhar. A ideia do Peregrinos é realmente de não é somente de algo de dentro da igreja, mas é algo de dentro para fora. Muito legal. É algo que vai preparar aqueles que estão dentro, para que esses que estão dentro saiam das 4 paredes da casa de oração, né, onde for a congregação, faça evangelismo no bairro, né, leve a palavra e termine com um culto à noite na congregação. E o Senhor, Ele me deu esse projeto assim. Só que a ideia era muito boa, e eu falei com o Senhor, a ideia é muito boa, mas eu preciso que essa juventude e esses adolescentes estejam unidos. Se engajem, né? Sim. Que é o mais complicado. Né? Então, a ideia que o Senhor me deu foi de fazer a conferência Peregrinos. Fantástico. Em todas as casas de orações que a gente conseguir chegar, né? Então ela vai ser uma conferência que ela não vai permanecer somente na sede, porque ela não é só da sede. Ela é da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova. Né? Então ela vai rodar as igrejas com essa ideia de levar o evangelismo, né, durante o dia ali naquele bairro, naquela cidade que a gente for, e à noite a gente fechar com a conferência na igreja, né, convidando, né, no momento ali do evangelismo, convidando o jovem ou o adolescente daquele lugar para que esteja com a gente à noite. E se necessário for,
a gente busca até na porta de casa, né? Não tem isso. Só te interrompendo, eu sinto que a juventude atual, né, devido aos meios de tecnologia, ela é muito dispersa, parece que o jovem se perde muito facilmente, né? Então, quando você, né, um dia trouxe esse projeto, nós já iniciamos, assim, pedimos a Deus força para a sua vida, porque, de fato, trabalhar com adolescentes e com jovens, não vou dizer que é difícil, mas é desafiador, né? É algo que demanda muito esforço, motivação, mas eu creio que naquele grande início que teve, né, a gente realizou ali, você estava à frente, Deus te usou muito, foi maravilhoso. Para aqueles que não nos conhecem, somos inúmeras congregações, né? Estamos aqui em Juiz de Fora, mas temos dezenas de congregações em outras regiões do país e somos uma igreja humilde, batalhadora, né? Sim. Como, né, assim, quem sabe como a igreja primitiva. Temos alguns meios tecnológicos, mas tudo isso com muito esforço para que a gente possa pelo menos alcançar as vidas. Então, este sonho, né, que nasceu no seu coração, ele se faz importante. Porque um jovem desse, Marcinho, que venha a ser transformado, que venha a ser mudado a sua vida, cara, a gente ganhou, né, uma família, né? Sim. Alguém que vai ser constituído, né, em família, alguém que vai ter esse caráter transformador, essa vida regenerada e vai ser uma influência na sociedade, né? Qual o seu propósito, assim, Marcinho, como eu posso tentar deixar essa pergunta mais clara para você? O seu propósito espiritual para a vida de cada jovem, né? Se você fosse perguntado assim, né, o que você quer que cada jovem receba através desse projeto, né? O que é somente ser um religioso ou ser uma vida totalmente transformada para que possa edificar a sua casa, o seu ambiente onde estuda, né? Qual que é a visão mais direta de uma transformação espiritual que você tem para a vida de cada um deles? O sonho que você tem para cada jovem? Que eles recebam vida. Penso. Vida. A vida que Jesus disse, a vida abundante. Não, quando eu falo vida, eu falo Jesus. Glória. Eu quero que esses jovens recebam uma vida que um dia eu não tive. E hoje eu tenho e falo dessa vida com um prazer e um amor porque eu conheço essa vida. E eu conheço esse amor, que é Jesus. Então, o que eu quero para esses jovens é que eles tenham vida com abundância, mas entendam que essa vida com abundância é Jesus com abundância na vida deles. Tem que ter uma permanência, né? Uma perseverança diária. Sim, não é só poxa, hoje eu tô vivo. A gente vê muitas pessoas falando, hoje eu tô vivo, hoje eu vivo. Mas é o que Paulo falou, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida que habita em mim é Cristo. Então o que eu quero levar, o que o Senhor colocou no meu coração de levar é vida. E a vida se chama Cristo, né? Então o objetivo do Peregrinos é levar vida para aquelas pessoas que estão mortas no mundo, né? Mortas espiritualmente. Assim como um dia eu estava e Cristo me alcançou lá, através de outras vidas que se permitiram ser usadas por Cristo. Então, eu quero que esses jovens entendam que o que eles carregam não é somente o nome de Jesus, sabe? Eles carregam algo ainda maior, que é a presença dele, sabe? Que é o próprio Cristo na vida deles. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de viver as nossas próprias vontades, sabe? E eu carrego muito comigo quando Paulo disse para a carta dos Filipenses, né? Escreveu na carta dos Filipenses, que a vida dele ele considerava como perda por amor a Cristo. E hoje a gente vê muitos jovens molhando apenas o tornozelo, né? Às vezes ali o joelho. E não é isso, sabe, para Cristo, que Cristo nos chamou. Então, a minha visão é que eles recebam vida, e a vida é Jesus. Mas, para que eles recebam essa vida, é necessário que nós preparemos os nossos jovens e adolescentes, para que antes de nós sairmos das quatro paredes, esses jovens que já estão dentro entendam qual que é o real propósito. Né? Não é somente, vamos fazer, vamos sair, não.
mas que eles saiam entendendo qual o real propósito e para que Cristo o chamou para fazer, sabe? Não somente um barulho, né? Não quero que seja somente um barulho ou somente um evento ou uma conferência, né? Mas que seja um avivamento de dentro para fora, porque a igreja nasceu para isso. A igreja, o avivamento, ele começa dentro da igreja e é de dentro para fora, assim como foi em Atos 2, né? Atos 2 foi de dentro para fora, não foi de fora para dentro. Quem estava dentro recebeu e depois levou para fora, né? Então, essa é a minha visão. Mas assim, é profunda essa realidade, né? E temos uma outra realidade, que é o que mais nos toca hoje, é um alto índice de pessoas que não têm confiança em si mesmo, principalmente nos jovens. Cada jovem tem a sua realidade, né? Alguns vêm de diversos tipos de convivência familiar, de pais separados. Então, é uma coisa que a gente vê muito, né? Inclusive alto índice de suicídio entre jovens no nosso país, pessoas que acompanham as redes sociais e ali eles tomam conhecimento e daqui a pouco eles mergulham, né, no oceano, se achando seguros ali, quando eles observar já estão perdendo a vida afogados, né, nesse mar da vida de insatisfação, depressão, ansiedade, o critério da própria beleza exposta pela sociedade nos dias atuais, né? Eu posso citar pela experiência com convivência com vários jovens que entram em depressão porque se acham feios, surge uma espinha no rosto, a menina se acha feia, e isso tudo parece que afasta essa pessoa de Deus, parece que ela não tem mais amor, parece que ela não se valoriza, né? E dentro disso que você falou, nós temos um grande valor, né? Hoje Deus não se torna muito grande, né? Deus não, coisa que é assim se torna muito grande. Deus não quer que ninguém se perca, ainda mais um jovem, que a Bíblia fala que jovens sois fortes, né? Já venceste o maligno, aquele que luta contra as nossas almas. Então, eu percebo que essa realidade, queria que você comentasse isso, também está na sua experiência, e você também tem observado isso, né? Nessa luta interior, desse trabalho tão precioso também, que essa vida verdadeira que Jesus oferece a gente, né? Retira a pessoa desse abismo dentro de si mesmo, né? Dentro dessa visão assim, mais diretamente te transmitindo aí essa pergunta, se você nota isso, né? Que isso aí é uma realidade. A pessoa vem para a festa, se diverte, tudo, mas na verdade quando ela retorna para sua casa, ela se tranca naquele mundo da sua mente vazia, né? E por isso se faz muito importante. Eu queria assim ouvir, né, de você, esse aqui eu estou contando a minha experiência, mas perceber de você o que esses jovens precisam fazer, né, dentro de um projeto como esse para alcançar uma transformação em problemas que alcançam diretamente a vida deles. Depressão, ansiedade, desvalorização de si mesmo, pessoa que se acha feia, horrível, por tudo isso que é da vida do adolescente. O que eles precisam fazer em Jesus, né, dentro desse projeto, como que eles podem alcançar essa transformação? Pastor, hoje é o mal do século, né? O imediatismo, a ansiedade, a depressão, isso tem atacado muito os nossos jovens e adolescentes, né? Nos dias atuais. Mas eu vejo que quando a gente se permite, né? Permite que Cristo ele habite na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração, nós começamos a ter uma transformação, né? Mas não tem como falar disso e também não falar da saúde mental que a pessoa precisa ter, né? A gente, da mídia, a gente conversa muito sobre isso, e a gente chegou até a falar, hoje a gente, graças a Deus, tem na igreja psicólogos, né? E a gente chegou até a falar de ter um acompanhamento, uma conversa, né? Um diálogo, até mesmo para ajudar essa pessoa, porque querendo ou não, isso é uma doença que é real nessa terra, né? Ela tá aí. E trazendo pro lado espiritual, eu gosto muito de colocar Cristo, né? Porque Cristo, ele sofreu
as maiores aflições que o ser humano poderia viver nessa terra. E Cristo não foi abalado por nenhuma dessas aflições, né? Ele não se deixou abalar por nenhuma dessas aflições. Tanto que ele foi o cordeiro mudo, né? Eu creio que se fosse a gente ali, a gente já tinha abrido a boca, chorado, ou gritado, né? Mas Cristo não. Ninguém conseguiu dominar a mente de Cristo. Fantástico. Né? Ninguém conseguiu entrar na mente de Cristo, mudar o pensamento de Cristo, sabe? Mesmo ele ali apanhando, ele sofrendo, ele permanecia intacto, a sua mente permaneceu intacta em todo momento. Então, assim, saindo do lado terreno, trazendo para o lado espiritual, Cristo, ele é a nossa maior referência de uma mente com saúde espiritual, né? Uma mente livre de coisas que nos prendem nessa terra, né? Cristo, ele sempre nos leva a viver coisas maiores do que aquilo que a gente consegue ver, né? A nossa visão, ela é limitada, mas a de Cristo não. Então, aqueles soldados tentaram arrancar um gemido de Cristo, tentaram arrancar um grito de Jesus, ou um desespero de Jesus, e não conseguiram. Por quê? Porque o pensamento de Cristo era ligado no Pai, e o pensamento do Pai era ligado no Filho. Então, assim, hoje nós fomos redimidos por essa graça, né, por este sangue, né, puro de Jesus. E este sangue, hoje, ele tem poder de purificar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Então, o que nós vamos levar para essas pessoas a respeito nessa questão é isso, que Cristo, ele pode transformar a nossa mente, né? E quando nós temos uma mente transformada em Cristo, nós entendemos que vamos ter aflições sim, que vamos passar por dificuldades sim, mas a gente vai ter a certeza de que Cristo sempre vai estar com a gente ali, de que Cristo sempre vai permanecer com a gente. Então aquilo não vai nos abalar de uma forma com que a gente vai parar de caminhar com Cristo e também de entregar os pontos, de falar não tem mais jeito, para mim já deu, porque nós não vamos ter o nosso pensamento, vamos ter o pensamento de Cristo. Sabe, eu acho que quando a gente tem um pensamento de Cristo, a gente, por mais que a nossa carne grite, por mais que os nossos desejos ou pensamentos, eles tentam nos tirar do foco que é Cristo, a gente estando firmado com Cristo, buscando Cristo na palavra, a palavra sempre vai está na frente disso tudo. Quando a nossa alma gritar por algo, a palavra vai estar na frente. Então, aquilo não vai permitir com que a gente faça algo ou que a gente tome atitudes que vai fazer com que nós retrocedamos. Mais ou menos o meu pensamento. Assim, né? Mas sim, encerrando esse momento tão prazeroso, né? Porque a gente está pensando aqui em vidas e vidas verdadeiras, transformadas, regeneradas, convertidas em Jesus. E a juventude, então, ela é preciosa, né, para esse trabalho, por tudo isso que é tão desafiador. E nós temos alcançado, nós sabemos que os pais precisam cooperar, né? E eu queria que a gente encerrasse, você fazendo o último comentário, sobre assim, apesar de que as nossas congregações estão separadas, né? Sim. Temos no Rio de Janeiro, em Chapecó, até mesmo ali na Argentina, temos os nossos adolescentes, nossos jovens, que eles podem se unir. Quem sabe eles não conseguem estar aqui em todos os momentos, os congressos, cultos, as visitações, porque está mais regionalizado aqui, mas que você fizesse um comentário assim, da importância da divulgação, que cada jovem também participando desse engajamento, né, dessa dedicação. Nós temos o missionário Fábio Henrique, por exemplo, que tem trabalhado grupos de estudos bíblicos, devocionais. Nós temos o irmão Edson, que já tem feito isso, né, unificado as nossas mídias. Então, assim, falar para que a gente deixe essa palavra aí de esperança, aquele jovem que está ali no Rio de Janeiro, né,
Aí ele poderia pensar assim, mas eu estou distante lá de Juiz de Fora, e esse projeto nasceu lá, que você falasse sobre essa importância desse jovem, mesmo estando lá, e até mesmo o sonho que nós temos até mesmo de visitar essas congregações, né, de você levar os nossos jovens, mas que desde já, né, o que você deixaria para eles como motivação, que eles podem desde já estarem participando desse projeto, na divulgação, no engajamento, para que isso venha a crescer e venha a alcançar além dessas fronteiras da nossa igreja. Nós sabemos que existem inúmeras placas, milhares de placas, né? E onde Deus coloca cada vida, é claro, ela vai amar aquela família ali, aquele lugarzinho ali, mas eu sei que aquele que é um servo do Senhor, ele pensa acima disso, né? Ele está acima, ele sabe que o cabeça da igreja é Cristo. Todas as denominações, é claro, vão ter uma liderança. Tudo aqui na terra tem que ter alguém para poder, né, direcionar e tudo, mas nós sabemos que a sua visão, a nossa visão, né, a liderança dessa igreja, o próprio fundador dessa igreja, o bispo Emir, e todos os pastores, a nossa visão ela está acima disso, né? Que esse projeto então venha alcançar. O que você quer, o que você poderia então falar para esses jovens que estão nos assistindo, que são da nossa igreja e os que não são também? Eu quero só abrir um parênteses e falar do que a gente falou antes, que quando você se sentir sozinho, você jovem, você adolescente, fale com Deus e peça para que Ele coloque pessoas que vai te aproximar mais dele, sabe? Eu penso que isso ajuda muito, quando nós temos pessoas que nos ajudam a nos aproximar ainda mais de Cristo. Então, se você está passando por algo difícil aí na sua casa, se você sente que você está à beira de uma depressão, à beira de uma ansiedade, ore a Deus e peça para que Ele levante uma pessoa que te aproxime ainda mais dele e que possa te ajudar nesse momento que você está passando, que eu creio que é só um momento. Amém. Porque Cristo ele tem poder para transformar, libertar, curar as nossas vidas. Então, ore a Deus e peça para que Ele envie alguém, um amigo que vai te aproximar ainda mais do Senhor, tá? E fechando parênteses e entrando no outro assunto aqui, eu quero falar para os pais, diretamente para os pais. Pais, vocês são os maiores responsáveis pela vida espiritual dos filhos de vocês. Nós, como igreja, né, aqui hoje, direcionados por Cristo e tendo um cargo na igreja, uma liderança que for, nós vamos instruir o seu filho, né? Mas o objetivo maior, o trabalho maior sempre vai ser de vocês, pais, tá? Então, se você perceber que seu filho está desanimado de vir na igreja, venha com ele, seja amigo do seu filho ou da sua filha, né? Busque ter essa conexão com os filhos de vocês, porque isso é necessário. É necessário que vocês conheçam os filhos de vocês e que vocês apresentem aquele Cristo que queimou no seu coração, aquele primeiro amor. É necessário que vocês apresentem para os filhos de vocês. E nós aqui vamos ser um suporte, né? Vamos ser um suporte, uma ajuda para que essa chama ela não se apague, tá? Então, essa chama que habita na vida de vocês, pais, apresentem para os filhos de vocês, para que eles amem a Cristo tanto quanto vocês amam, tá bem? Não me perdi o que o senhor falou. Fechando sobre essa distância, quem sabe jovens, né, da nossa igreja ou de outras igrejas, sim, que queiram conhecer também esse projeto e esse engajamento que eles podem ter, até mesmo ali no Rio de Janeiro, lá no Sul, mas participando desse sonho, desse projeto, né? Para que eles possam se expandir também para lá. Eu quero deixar um recadinho para vocês que são de outro estado, né? Às vezes ficam com o pensamento, poxa, tá muito longe, não dá para vir, não dá para participar. Os sonhos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. E eu creio num Deus que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então eu creio que nós vamos conseguir atingir
o máximo de igreja que nós conseguirmos ir. Rio de Janeiro, seja no Sul, seja aqui em Minas mesmo, tem igrejas aqui que são bem longe de Juiz de Fora, mas eu creio que a gente vai conseguir e eu sonho em Cristo, né? Hoje eu vivo os sonhos de Cristo, né? Prefiro sonhar os sonhos de Cristo, porque os meus são limitados, mas os de Cristo não. Então, você pode nos acompanhar aí nas redes sociais, tá? Na União COPVN lá, esse Instagram, essa rede social, ele não é somente para uma congregação, não é somente da sede, mas é de todas as casas de oração. Então vocês podem nos acompanhar lá, a gente vai postar sempre coisas lá. Nós temos o WhatsApp também, vocês podem mandar mensagem pra gente. Às vezes vocês querem ajudar de alguma forma, falar, poxa, eu posso fazer um momento de oração aqui para ajudar vocês aí, vocês já estarão envolvidos. Então, assim, toda oração é bem-vinda, toda ajuda é bem-vinda, né? Então, não se sintam, como que eu posso falar? Não se sintam excluídos, eu acho que é um pouco forte, mas que é para vocês entenderem que vocês não estão esquecidos ou que não vamos chegar aí. Nós vamos sim, em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém. Tá? É um trabalho que está apenas começando, todo começo é muito difícil, né? Isso não nos desanima, isso só nos motiva ainda mais, porque eu sei que vidas já estão sendo alcançadas e vidas serão ainda muito mais alcançadas através das nossas vidas, né? Então permaneçam orando por nós, permaneçam lembrando de nós nas suas orações e lembrando do Peregrinos, que é um projeto que não é somente um evento ou uma conferência, mas é algo que nós estamos fazendo para sacudir mesmo o inferno e povoar o céu. Né? Esse é o nosso objetivo, sair das quatro paredes e ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, porque é chegada a hora, gente, é chegada a hora da gente arregaçar as mangas e apresentar Cristo nessa terra de uma forma mais direta, né? Não somente dentro das quatro paredes. Então, é isso, pastor. Amém. Então, eu queria agradecer a todos que nos assistiram aqui. Se você é da nossa igreja ou não, não importa. Você que já tem Jesus no seu coração, você é membro desse corpo precioso, cuja cabeça é o próprio Cristo. Então, que Deus te abençoe. Vamos encerrar com uma oração, vamos orar por todos os jovens, por todas as famílias. Deus, em nome de Jesus, Sim, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos a Deus. Também, Senhor, pela nossa família, Casa de Oração, Pentecostal Vida Nova, Deus, que o Senhor também tem levantado sonhos, projetos para a juventude, mas que o Senhor possa alcançar todas as denominações. Que a juventude, Senhor, desse país e do mundo venha alcançar, ó Deus, essa graça que há em Cristo Jesus, o favor imerecido. Meu Deus, que as juventudes venham confiar em Ti, que elas venham aceitar a Jesus, que elas venham viver a Jesus, muito mais, ó Deus, do que levantar as mãos, um ato simbólico, mas que venha haver conversão, ó Deus, modificação, transformação das vidas, retirando, ó Senhor, da depressão, ó Deus, da ansiedade, de todo pensamento contrário, ó Deus, contra elas mesmas. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar os pais, as famílias, meu Pai, é o que nós te pedimos nesta hora. Muito obrigado, que o Senhor tem levantado homens e mulheres nesta terra, Senhor, que sonham, ó Deus, com a transformação e com salvação das vidas dos adolescentes e dos jovens. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos nós dizemos amém. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço. Fiquem com Deus. Peregrinos.